Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos novamente aqui. Estamos continuando o nosso curso básico de Python. Já estamos na aula 7, tá? E agora a gente vai ver o comando for, que é um comando de repetição, tá bom? Então, né, vou colocar aqui de novo aqui uma parte textual aqui, né, como eu tô fazendo em algumas aulas. Então, vou colocar aqui, ó, comando for, tá? Comando de repetição, tá? Também chamado de laço, loop, tá? Essas são as denominações que a gente vê por aí. Laço, porque ele envolve uma repetição, né? Fica voltando, loop também, tá? E aí, vamos lá ver como é que é a sintaxe, né? Desse comando. Ou estrutura também, tanto faz. Então, vamos colocar assim. Então, vamos lá, vamos ver como é que é essa sintaxe. Eu coloco aqui, ó, for, tá? Aqui eu coloco um contador. A palavrinha reservada in, tá? E aqui eu coloco uma faixa de repetição. E entre essa faixa, o número da repetição que eu quero, tá? Vou colocar um N aqui. E aqui dentro, instruções que eu quero que ele faça, tá? Então, essa é a sintaxe ou a estrutura do comando for, beleza? Então, aqui eu escrevo a palavrinha for, que significa para, né? Então, para contador, ou seja, aqui tem um contador que ele vai fazer uma acumulação, ele é um acumulador, tá? Ele faz a contagem e acumula, certo? Iniciando do zero. É importante colocar isso aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, o contador sempre, sempre inicia do zero, tá? Do zero, tá? Então ele começa a contar do zero e vai 0, 1, 2, 3, etc. Até esse número que tiver aqui dentro, tá? E essa daqui é a faixa de repetição, que a gente vai colocar uma palavra reservada também, tá? E aqui eu coloco as instruções, tá? Então eu deixei aqui faixa de repetição para vocês entenderem como é que funciona, tá? Para vocês saberem que é uma faixa de repetição. Agora vamos escrever então aqui o código, tá? Então, baseando-se nessa estrutura aí que a gente colocou nessa sintaxe, eu vou colocar aqui, ó. Eu quero que repita então para contador in. E agora, no lugar de faixa de repetição, eu coloco a palavrinha range. É uma palavra reservada e a tradução de range é faixa. Dentro dos parênteses, eu coloco então aqui esse N é o número de vezes que eu quero que repita. Por exemplo, 5 vezes, tá? Põe 2 pontos aqui, tá? Aqui, deixa eu só colocar aqui, ó. Tem uns 2 pontos aqui, só pra gente colocar na estrutura. E do Enter, e aí ele já vem aqui, ó, tá vendo? Que ele já posiciona o cursor aqui também por causa da indentação, lembra? Tô falando disso algumas aulas. E agora eu coloco o que eu quero que ele faça. Então, eu quero que ele faça, quero que ele imprima alguma coisa aqui. Vou colocar aqui. Aula de Python, por exemplo, tá? Então, vamos analisar o que que ele vai fazer. Ele vai começar a contar desde o zero, né? E até o 5, nessa faixa de 5, ou seja, de 0 a 5. Ele vai imprimir isso que tiver aqui, tá? E aí, a hora que acabar, que chegar no 5, aí ele para, simplesmente para. Vamos executar aqui. Aí, o que que ele fez? Imprimiu aula de Python 5 vezes, tá? Porém, gente, ele começa do zero. Ó, aqui seria 0, 1, 2, 3, 4. Ah, mas ele foi até o 4. Sim, ele contou, ele imprimiu 5 vezes, porém ele começa do zero. É assim que funciona esse comando, tá bom? Então aqui esse contador, ele começa, como eu já falei para vocês, ele começa no zero, tá? Então ele vai lá, até quanto que é para fazer? Até o 5. Então ele imprime isso aqui. Então ele vem aqui na primeira linha. Aí ele soma, né? Lembra que eu falei que é acumulador? Ele soma, o contador passa a valer 1. Ele soma 1. Aí já chegou no 5? Não, então ele imprime de novo aqui embaixo. Aí ele soma mais 1, aí vai para 2. Aí o contador passa a valer 2. Aí ele testa aqui, ó, é até o 5. Já chegou no 5? Não, então ele imprime. E assim por diante, ele vai contando e vai imprimindo. Vai contando e vai imprimindo. Quando chegar no último, ele já chegou no 5, né? Se chegou no 5, aí ele para a execução do programa e terminou aqui, certo?
Agora, se eu colocar, vou colocar aqui outra coisa aqui, vou colocar, sei lá, Maria, tá? O nome aqui. Vou mandar imprimir. Ah lá, o que ele fez? Imprimiu as duas linhas que eu coloquei aqui dentro, de novo, 5 vezes, tá? Então, ele imprime aqui, ele conta, ele começa no 0 e imprime aqui, aula de Python e Maria. Aí ele volta, testa, acumula, né, no contador e testa se é igual a 5. Não, então ele imprime de novo. Aí ele volta, soma mais 1 no contador e de novo ele acumula, tá? E ele vai testando isso até o final. E aí ele vai repetir tudo que tiver aqui dentro, né? Dentro desse, ele vai imprimir. Agora, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Lembra que a gente viu lá na aula passada a indentação no comando if, né? Olha aqui, quando a gente colocava assim, lá no comando if, né? Esse print aqui, ou seja, ele saiu da estrutura do for. Vamos rodar isso aqui para ver o que acontece. Shift Enter. Olha o que aconteceu. Então, como é que funciona aqui, ó? Deixa eu dar um espaço aqui para vocês entenderem, tá? Quando eu jogo esse print para cá, fora da estrutura, né? Ele imprime só uma vez, ou seja, ele imprime no final. Então, o que ele vai repetir, na verdade? O que tiver indentado aqui, o que tiver no recuo, ou seja, o que está dentro do for. O que está dentro do for, ele imprime desse jeito, tá? E aí ele entende que o que é para repetir é só o que tiver recuado aqui. Então ele repete isso aqui. E a Maria? Maria não está dentro do for. Então a Maria ele vai imprimir só uma vez depois que ele terminar a contagem, tá? Agora se eu jogar Maria aqui para dentro de novo, ah lá, aí ele volta a repetir Maria, tá bom? Então é muito importante, eu estou falando para vocês já desde a aula passada, essa coisa da indentação, tá? Que aqui nesse comando for ela funciona desse jeito, beleza? Aí deixa eu só mostrar uma coisa aqui. Esse contador, gente, é uma variável, tá? Então eu posso colocar o nome que eu quiser. Posso colocar variável sem acento sempre, né? Nunca pode ter acento, tá? Nome de variável. Ó, funciona se eu colocar aqui abobrinha, abobrinha, funciona, tá? Então esse aqui é nome de variável, eu posso colocar o nome que eu quiser, tá? Eu tô colocando o contador para dar ideia de que realmente ele vai, essa variável que ela faz uma contagem, né? Uma acumulação, na verdade, tá? Mas pode ser nome de variável, pode ser qualquer nome, tá? Desde que vocês já sabem as regras da variável, né? E agora eu falei que não pode ter acento também, beleza? Se eu colocar aqui, ó, 15, tá? Ele vai repetir 15 vezes, certo? 15 vezes. Beleza, agora vamos lá, vamos para outro exemplo agora aqui, ó. Eu vou colocar aqui A valendo 10, tá? Vou repetir aqui para dar uma acelerada aqui no processo, tá? Ctrl C, Ctrl V. Tá, agora, ao invés de colocar aqui 15, eu vou colocar A, tá? Vou colocar A. Tirar aqui, vou deixar só uma linha só, tá? Beleza? Então, agora vamos rodar aqui, ó. Aí, tá? Então, eu posso tanto usar um número, como eu usei aqui, né? O 15 aqui, direto, como eu posso usar uma variável, atribuir um valor e depois usar essa variável. Por que isso é interessante? Porque você pode, se você colocar uma variável, você pode mudar, né, dentro do seu código, se o seu código estiver grande e tal, se você trabalhar com variável é bem melhor, porque você pode mudar aqui o conteúdo da variável, ele muda todo o seu código, se você tiver vários loops, né, no seu código, tá bom? Vou copiar para cá, tá? Para criar outro exemplo aqui, certo? Deixei esse aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, agora eu vou colocar aqui B recebe, sei lá, 5, tá? E vou colocar uma variável C que vai receber a soma dos dois, tá? Então ele vai, agora eu coloco aqui quem? Eu coloco aqui C. Significa o quê? Significa que agora ele vai repetir quantas vezes? A soma desses dois, que no caso aqui é 15, tá? Então vou rodar aqui, ó,
Tá vendo? Ele repetiu 5 vezes. Se eu colocar aqui, por exemplo, 1, né? Ele vai repetir 5 mais 1, 6. Ele vai repetir 6 vezes. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Né? Como começa do 0. Beleza? Então, você pode também trabalhar dessa forma aqui. Uma outra forma também de usar, eu vou colocar aqui o seguinte, ó. Vou colocar uma variável texto e vou atribuir a essa variável texto uma palavra agora, tá? Computador, certo? E agora vamos fazer uma coisa diferente aqui. Então, vai ser, vou usar o mesmo contador, né? In. Agora, eu não vou colocar range, tá? Eu vou colocar texto. O que vai acontecer aqui? Quando eu troco range por texto, ele vai pegar esse texto ou o que tiver dentro dessa variável e vai usar como faixa, tá? E o que está dentro da variável? A palavra computador. Tá, mas como é que ele vai fazer isso? Ele vai contar quantos caracteres tem aqui dentro e vai repetir tantos, né, caracteres quantos estiverem aqui dentro. Por exemplo, aqui eu tenho a palavra computador, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 caracteres na palavra computador. Então, ele tem que repetir 10 vezes, tá? Então, eu vou colocar aqui Python, tá? Para ele repetir. Vamos ver o que ele vai fazer? Olha lá, ele vai repetir Python, certo? Então, o que aconteceu aqui? Ao invés de eu colocar range, agora eu atribuí uma palavra, tá? A esse, né? No caso, o computador é essa variável texto, e aí ele faz a contagem dos caracteres da palavra, tá? Se eu colocar aqui, ó, computador de mesa, tá? Então, 10, né? Parou no 10 aqui, ó. Então, 11, que é o espaço conta, né? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, agora ele vai repetir 18 vezes. Aqui, ó. Tá? Então, funciona assim. Então, eu posso trocar, então, a palavra range por essa daqui. Beleza. Agora, tem outra coisa que a gente pode aprender aqui, tá? Deixa eu copiar aqui de novo. Ctrl C, Ctrl V. Vamos para mais um exemplo aqui. Eu posso fazer o seguinte ainda, ó. Ao invés de eu colocar aqui Python, e se eu colocar aqui contador? Deixar só computador por enquanto, de novo. Se eu colocar contador, o que acontece? O que vai acontecer aqui? Vou rodar aqui para vocês verem. Ó, o que aconteceu agora? Agora, ao invés de imprimir, porque aqui eu tinha colocado aspas, né? Que era uma palavra. Então, ele imprimiu aqui o que eu coloquei entre aspas. Aqui eu já fiz diferente, aqui eu pedi para ele imprimir o contador. O que significa isso? Significa que ele está imprimindo cada caractere da palavra que eu atribuí aqui para texto, tá? Então, na primeira vez, quando ele passa, esse C aqui, gente, é a posição 0. Esse O está na posição 1, é como se fosse um vetor, tá? Esse M está na posição 2, o P está na posição 3 e assim por diante. Como esse contador ele faz a contagem, né, começando do 0, então cada vez que ele passar por aqui, ele vai imprimir o contador. E o que o contador está acumulando? Ele está acumulando o caractere da palavra, tá? Então eu posso colocar assim e ele vai imprimir desse jeito aqui, ó. Se eu colocar, então agora eu vou voltar aqui, ó. Computador de mesa, mando imprimir, olha lá, tá? E ele imprime assim. Agora, se eu quiser deixar mais bonitinho, lembra? A gente já viu isso aqui, ó. Se eu quiser que ele não pule linha assim, a gente coloca aqui no final a palavrinha and, né? E aí eu coloco aspas assim, né? Aí ele não pula linha, ó. Aí, que bonitinho. Tá? Esses espaços aqui no meio, é esse espaço que eu coloquei aqui, ó. Se eu tirar esse espaço, mandar imprimir de novo, aí bonitinho, né? Então ficou bem interessante o comando for, né? Tá, então agora, para terminar, vou colocar isso aqui de novo. Não vou pegar esse aqui, ó. Não, vou copiar esse aqui, ó, tá? Só para eu
mostrar a última coisa que eu quero aqui na aula. Então, aqui eu vou deixar aqui, vou colocar 5 mesmo, tá? Agora, eu não quero que imprima aula de Python, eu vou colocar aqui para imprimir contador, tá? Então, agora o contador, ele tá contando números, né? Não é mais a palavra, né? Como eu tinha colocado aqui o texto, tal, eu coloquei aqui texto. Não, ele vai imprimir os números, tá? Ó, aqui, ó, tá? Então ele imprimiu, como eu pedi para imprimir contador, então ele imprimiu os números que realmente fazem parte do contador. Começa com 0, né? Como eu falei, vai até o 5. Se eu colocar aqui 10, tá? E mandar rodar novamente, ele vai imprimir isso aqui, ó. Começando do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu colocar aqui contador, por exemplo, vezes 2, tá? O que vai acontecer? Ele vai multiplicar por 2, tá vendo aqui, ó? Tá? Então, eu posso trabalhar dessa forma, tá bom, pessoal? Obrigada mais uma vez, um abraço para vocês, até a próxima aula.